Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Dando início à chamada dos oradores inscritos no pequeno expediente, com a palavra o deputado Ricardo Melão, com a palavra o deputado delegado Olim, com a palavra a deputada Janaína Pascoal, com a palavra o deputado Castelo Branco, para uso regimental da tribuna por até 5 minutos. Público da Rede Alesp de Comunicação, 20 de outubro de 2020, terça-feira. Estamos aqui para novamente mostrar para a população de São Paulo o desaforo, a piada, o mau gosto do plano de retomada do crescimento de São Paulo 2021-2022. Mais uma mentira. Preparamos aqui uma apresentação porque, como se diz na gíria popular, tem que desenhar. Então, esse plano de retomada é uma falácia, é mais uma mentira do governo Dória. Se não, vejamos. O governador acaba de sancionar na íntegra, sem nenhum veto, o meio de publicação no Diário Oficial, na última sexta-feira, a lei número 17.293/2020, que estabelece as medidas voltadas ao ajuste fiscal e equilíbrio das contas públicas. É a transformação do projeto de lei 529 em lei. E esse documento, então, oficializa a extinção de 6 órgãos públicos. Com a desculpa da aprovação do ajuste fiscal, o que o governador realmente pretende é fazer dinheiro, sobrar dinheiro para a sua propaganda institucional, para a sua propaganda eleitoral, visando as eleições para a presidência da República em 2022. O governador João Dória pretende aumentar, pasme você, população de São Paulo, em 74% os gastos com publicidade. Tanta coisa importante para melhorar. Eles tiraram 30% dos salários desta casa, 40% das verbas de gabinete, retiraram dinheiro de todo quanto é lugar, e agora ele vai aumentar em 74% as verbas para a área de marketing. Em contrapartida, olha só que absurdo e que coerência. O governo reduz o dinheiro da saúde para 820 milhões em relação ao projetado para 2020. Apesar das suas promessas de que, se o projeto de lei 529 fosse aprovado, ele não iria fazer isso. Quer dizer, ele fala uma coisa num dia e no dia seguinte ele desmente. Haja vista que nós denunciamos aqui neste plenário que o aumento de custo da cesta básica ia ocorrer. O governo, representado pelos deputados da casa, vieram argumentar de que isso não ocorreria. Pois é, aconteceu hoje. Já foi decretado o aumento do ovo, da farinha, de itens básicos de sobrevivência. Quer dizer, a mentira não durou nem o final de semana. Muito bem. E o secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, lançou, coincidentemente, hoje, o pacotão. Aliás, usando um termo muito infeliz, São Paulo está se descolando do restante do Brasil. Não gosto do tema, ele não corresponde à verdade, dá uma sensação de separatismo, dá uma sensação de que somos uma outra parte diferente do Brasil. Não procede. E ele está dizendo o seguinte: a estratégia é descolar a imagem ruim que o Brasil tem no exterior. Outra mentira. A imagem que, porventura, o Brasil tem no exterior é fruto de outra história, que não tem nada a ver com essa história que ele está lançando aqui. E outra, o pior para mim, ele está mostrando que quer uma parceria com a China, seu principal aliado internacional. China comunista, China ditatorial, China que, oportunamente, nós vamos trazer aqui uma palestra de geopolítica internacional para falar especificamente desse país com o qual o nosso governador quer fazer negócios sem fins e vender o estado de São Paulo para a China. O crescimento da economia de São Paulo no plano de retomada prevê
2019, 2,8%, 2020, 2,5%, que é projeção, e 2021, mais 5%. Indo para o final da minha fala, e o plano prevê 6 eixos para a retomada econômica, para atrair 36 bilhões de investimento. Muito bonito no papel, na prática não vai funcionar. O trem São Paulo-Campinas, a rodovia do litoral, as linhas 8 e 9 do metrô, o complexo de Ibirapuera, os 22 aeroportos regionais, o zoológico e jardim botânico. Bom, eu vou terminando a minha fala e voltarei esta semana, todos os dias a este plenário, falando cada uma das promessas não cumpridas pelo governo João Dória, quando prefeito, cada uma das suas promessas não cumpridas quando candidato ao governo, e principalmente desmistificando, trazendo à luz, desvelando as mentiras que existem por trás deste famigerado plano de retomada do crescimento de São Paulo. Oportunista, demagogo e mentiroso. Com a palavra o deputado Itamar Borges, com a palavra o deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, com a palavra o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, com a palavra o deputado Maurici, com a palavra o deputado Major Meca. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, a todos que nos assistem pela TV Alesp, nos acompanham pela rede social, nós nos perguntamos, e eu pergunto a esse parlamento, qual o limite do sofrimento e do descaso que nós devemos permitir por parte do governo. Nesse final de semana, foi encontrado no centro de São Paulo, sendo arrastado dentro de um carrinho de entulhos, por 4 indivíduos, um policial militar, o soldado Daniel Alves de Lima, integrante do 18º Batalhão, do interior, em Presidente Prudente, deputado Castelo Branco. A deputada Janaína também acompanhou. Um soldado sendo arrastado pelo centro de São Paulo, dentro de um carro de entulhos. Um soldado da Polícia Militar, um homem que defende a sociedade, um homem evangélico, estava aqui no centro de São Paulo para fazer a compra de Bíblias para levar para o interior. No sábado desapareceu e foi encontrado, uma viatura abordou 4 indivíduos empurrando um carro de entulho, um carrinho de entulho, e o corpo dele dentro. Eis a situação de penúria que atravessa os policiais militares e todos os operadores de segurança no estado de São Paulo, os policiais civis, técnicos científicos, policiais penais. Um verdadeiro descaso, um abandono por um governador que hoje nós acompanhamos nos noticiários, que teve os seus bens bloqueados pela justiça por um ato de improbidade praticado quando o prefeito é suspeito de direcionar 29 milhões de uma campanha em benefício próprio para trabalhar a imagem dele, algo que não é diferente do que nós acompanhamos hoje. Estamos acompanhando mais um ato de investigação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, na compra de 1 milhão
mil reais gastos na compra de toalhas umedecidas. Suspeita-se de um superfaturamento de 80%, ou seja, uma compra que era para ter sido feita e pago 240 mil reais, essa compra de toalhas umedecidas saiu no preço de 1.200.000 reais. E essas são as medidas, essa é a gestão adotada pelo João Dória em São Paulo. Abandonando a polícia militar, abandonando a polícia civil. Quando nós falamos do abandono dos policiais, nós falamos do abandono da população. E quando eu trago essa notícia aqui a todos os senhores, trago ao conhecimento dos telespectadores, é porque nós estamos nas ruas, como eu citei a semana passada, nas fiscalizações feitas em hospitais, a última delas, feita no Hospital do Mandaqui, onde mais de 60 pessoas aguardando para ser atendida por um médico e macas no corredor daquele nosocômio. É porque nós acompanhamos policiais, como aconteceu na Zona Leste recentemente, policiais que foram atender ao chamado de trabalhadores, solicitantes que não conseguiam dormir, sendo importunados por um pancadão. Houve a intervenção da Polícia Militar e esses policiais estão sendo punidos por intervir numa ação que se configura crime. Esse abandono das polícias, esse abandono do povo do Estado de São Paulo, cabe a nós darmos um basta. Cabe a todos nós parlamentares nos posicionarmos e também investigarmos e colocar essa peça de impeachment, deputado Castelo Branco, que foi protocolada, para que realmente haja apuração e responsabilização por todos esses atos. O povo de São Paulo não suporta mais esse tipo de administração. Nós não suportamos mais, nós policiais não suportamos atravessar pelo que estamos atravessando. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, nobre deputado Coronel Meca. Próximo orador inscrito, deputado Gil Diniz, deputado Adalberto. Perdão. Nobre deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, eu recebi uma denúncia gravíssima de mais uma escola que foi assaltada inúmeras vezes. Eu me refiro aqui à Escola Estadual Yervant Kisaging, que é uma escola que fica em Itaquera, lá no bairro Conjunto José Bonifácio. A escola já foi assaltada 8 vezes e nenhuma providência foi tomada, nem pela Secretaria Estadual de Educação e nem pela Secretaria de Segurança Pública. Os boletins de ocorrência foram todos feitos, a direção da escola levou o problema para a diretoria de ensino, senhor presidente, e nada foi feito, absolutamente nada. E agora, nesse final de semana, mais um assalto. Já levaram a fiação do prédio escolar e, nesse último assalto, eles levaram o encanamento. Então, a escola, tem algumas fotos aqui que foram enviadas pela comunidade escolar, senhor presidente. Então, a escola está sem energia elétrica, sem água, porque eles roubaram a fiação. Depois houve um assalto do encanamento, roubaram os equipamentos do laboratório. E a questão é que nada é feito, não há uma política hoje no Estado de São Paulo
de segurança escolar, nenhuma política nesse sentido, nenhuma preocupação do Estado. É inacreditável que uma escola seja assaltada em tão pouco tempo, porque esses assaltos, eles ocorrem desde setembro. Então, de setembro até agora é pouco tempo, deputado Castelo Branco. Como que pode? E nada foi feito, nenhuma ação da Secretaria Estadual de Educação. A escola não tem vigia, faltam funcionários, e é uma escola de tempo integral ainda, né? Ou seja, há uma omissão aí latente e clara e solar do governo estadual, do governo Dória com a escola pública. Eu já denunciei inúmeras vezes, há anos que eu venho à tribuna, faço essa denúncia no Ministério Público, na Comissão de Educação, da falta de segurança nas escolas. Esse é um câncer, senhor presidente, né, que vem assolando a rede pública de ensino há muitos anos, sem que haja uma política efetiva de combate a esse tipo de situação. Agora, nós estamos vivendo um outro problema, senhor presidente, que é a falta de funcionários nas escolas, né? Nós não temos funcionários nas escolas estaduais. Mas, em relação a esse caso, eu quero exigir, senhor presidente, que as medidas sejam tomadas imediatamente pela Secretaria da Educação, que tem que ter um projeto para a escola de segurança, e a Secretaria de Segurança Pública, para que tome as providências cabíveis, né? E, senhor presidente, e gostaria até que o meu pronunciamento fosse encaminhado à Secretaria de Segurança Pública e ao secretário estadual, para que essas providências sejam tomadas em caráter de extrema urgência, porque eles querem ainda reabrir a escola para receber os alunos nessas condições. Isso é um absurdo total. Mas quero, então, senhor presidente, eu faço aqui esse pedido para que os dois secretários recebam o meu pronunciamento e tomem as medidas cabíveis. E quero aproveitar também para exigir que o secretário da Educação faça a imediata alteração da portaria que ele publicou no final de semana, no sábado, do processo de remoção do quadro do apoio escolar, que ele deu um verdadeiro golpe nos agentes de organização escolar, no quadro inteiro, na verdade, não só nos agentes de organização escolar. Um golpe sem precedentes aqui no estado de São Paulo. Primeiro que os agentes de organização escolar, o quadro de apoio escolar, está sem remoção já há 2 anos. E ele se comprometeu a fazer a remoção nesse ano, senhor presidente, neste ano de 2020. E aí ele soltou uma portaria, né, dizendo o seguinte, que a remoção, em última instância, será feita só no dia 5 de novembro do ano que vem, de 2021. A rede está revoltada com o secretário da Educação e com o governo. Agora, já estava, ficou muito mais. O fato é, senhor presidente, que nós estamos perdendo os nossos servidores, e essa é uma das causas da situação da escola que eu citei, da escola Iervantes. Não tem funcionários, nós precisamos manter os funcionários nas escolas, trabalhando, senhor presidente. Agora, esse tipo de comportamento do secretário faz com que muitos servidores saiam da rede estadual, porque em plena pandemia, quando os servidores precisam trabalhar próximo das suas casas, para que não tenham que usar o transporte público, enfim, o governo monta essa farsa da remoção. Então, essa portaria tem que ser alterada imediatamente e a remoção tem que ser feita ainda neste ano de 2020. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado Carlos Gianazzi. Serão feitas as solicitações de Vossa Excelência ao secretário estadual de Educação e ao secretário estadual de Segurança Pública, mediante as notas taquigráficas e os seus requerimentos. Dando continuidade aos oradores inscritos, chamamos o nobre deputado Gil Diniz, nobre deputado Adalberto Freitas, e agora, iniciando a lista suplementar, nobre deputado Itamar Borges, deputado delegado Olim, deputado Edmir Chedid, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Sargento Neri, deputado Douglas Garcia, deputado Sebastião Santos, deputada Janaína Pascoal.
Nobre deputado Carlos Gianazzi, professor Carlos Gianazzi, por favor. Nobre deputado Carlos Gianazzi, está na escuta? Eu pediria que Vossa Excelência assumisse a mesa, que eu vou presidir a Comissão de Infraestrutura. Com a palavra, a deputada Janaína Pascoal. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o colega presente, que assume agora a presidência, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham pela Rede Alesp. Eu gostaria de dividir com os senhores um tema, né, que já vem me afligindo há um tempo, mas, de certa forma, em virtude dessa aflição, também uma ideia. Todos lembram quando eu anunciei que formaríamos aqui a Frente Parlamentar pela Celeridade na Adoção de Bebês. Houve um mal-estar num primeiro momento, algumas pessoas entenderam que nós estaríamos criticando o sistema vigente. Eu acredito que o encontro de lançamento da frente deixou muito claro que esse não era e não é o objetivo. Além daquele encontro, como disse ontem, tem estabelecido vários contatos com pessoas que atuam na área. E os senhores vão lembrar que um dos pontos que eu levantei como preocupação naquele primeiro momento foi o fato de crianças serem colocadas em famílias acolhedoras, no lugar de serem diretamente, postas sob a guarda de casais ou de famílias, porque as adoções não são apenas feitas por casais, de famílias que já estejam na fila para a adoção. Em virtude do contato que fiz com várias pessoas, com atuação direta na prática, eu percebi que fazer uma legislação prevendo que a criança será imediatamente colocada sob a guarda, como regra, colocada sob a guarda de quem está na fila da adoção, pode, eventualmente, trazer situações problemáticas, haja vista a complexidade dos muitos cenários que se apresentam nessa temática. Então, eu, conversando com as pessoas, me deparei com uma outra situação que me trouxe igual preocupação. A situação é a seguinte: às vezes, um casal se apaixona por um bebê, Isso eu ouvi de magistrados, relato de magistrados, da experiência deles. Eu não tive conhecimento de nenhuma situação concreta, eu diretamente. E aí, o homem reconhece esse bebê como sendo seu filho, tudo isso com a anuência da mãe biológica. Vamos imaginar que uma mulher tenha um bebê, essa mulher tenha sido, como tantas outras mulheres, infelizmente, abandonada pelo pai daquele bebê, e ela não tem condições de criar esse bebê. Ela conhece uma família, conhece um casal que quer aquele bebê, e ela decide confiar a criação do seu filho àquele casal. A lei hoje dificulta muito isso que a gente chama de adoção direta. Por favor, tenham em mente que não estamos falando de compra e venda, não estamos falando de tráfico de crianças, nem de desvio. É uma situação de uma mulher que não tem condições de criar e que deseja escolher a família onde seu bebê será criado. A legislação hoje impõe uma série de impedimentos para essa escolha, que recebe o nome de adoção direta. Para burlar essas regras, algumas vezes, o casal que deseja ficar com aquele bebê usa de um artifício que eu quero deixar bem claro aqui, que, sob o ponto de vista do nosso ordenamento jurídico, é crime. Então, eu quero deixar muito claro aqui. O homem reconhece esse bebê como sendo seu, registra esse bebê como sendo seu, e depois de um tempo, esta mulher entra com uma investigação de paternidade para dizer que aceitou a traição do marido e que quer criar aquele bebê como sendo seu. Por que eu estou trazendo essa situação à tona?
tá? E quero de novo dizer, pelo amor de Deus, não estou orientando ninguém a fazer isso, até porque as consequências vêm sendo drásticas, tá? Pelo nosso ordenamento, registrar o filho de outrem como próprio é crime, é uma espécie de falsidade ideológica, tá? Por que eu estou trazendo esse caso, essa situação à tona? Porque, em muitos casos concretos, quando o Ministério Público é informado de uma tal situação, Excelência, posso pedir mais 2 minutos? De uma tal situação, pede para tirar a guarda desta criança, deste casal. Tá? Então, vamos lá. O casal quis adotar, no lugar de fazer o procedimento todo previsto em lei, pega um bebê diretamente da mãe, não tem compra e venda, não tem subtração de incapazes, é um ato de voluntariedade daquela mulher. O marido registra como se tivesse tido um caso extraconjugal, leva o bebê para casa, sua esposa cria o bebê, depois de um tempo, a mulher entra com uma ação dizendo que aceitou a traição e quer ser mãe oficialmente do bebê. Alguém denuncia, o Ministério Público fica sabendo. Além das consequências jurídico-penais, por causa da falsidade no registro, tem sido comum o Ministério Público pedir para tirar a guarda da criança. Resumo da ópera. Tenho recebido relatos de advogados, de familiares, que 3 anos depois de estarem criando essa criança, têm a guarda da criança retirada. A criança é enviada para uma instituição acolhedora, para uma família acolhedora. Tá? O que está me incomodando? A situação é juridicamente reprovável? É crime? É. Não pode? Não pode. Mas, no lugar de punir o casal pelo crime praticado, no registro, estão punindo a criança. Porque se retira de um casal que trata aquela criança com amor, né? Uma criança que não é uma criança abandonada, não é uma criança ser viciada, não é uma criança violentada, não é uma criança espancada, e pega essa criança e coloca numa instituição acolhedora. Para ter uma briga de anos, muitas vezes. Então, eu estou preocupada porque confundiram punir atos que não são compatíveis com a lei com prejudicar a criança. E todo o ordenamento jurídico, em especial o ECA, né, diz o seguinte, que o maior interesse em qualquer situação envolvendo criança e adolescente deve ser o da criança. Para poder dar esse tipo de decisão, o que o Judiciário, o Ministério Público, a própria Defensoria tem dito? Que o maior interesse da criança é que as regras tenham sido seguidas. Então, se confunde o interesse concreto daquela criança, que é bem tratada, que é amada, com o interesse de manutenção do ordenamento, da fila da adoção, do respeito às regras para a adoção. Eu não posso conceber que haja esse tipo de mistura. Por isso eu estou pensando seriamente, e como esta é uma casa democrática, e eu acho que o trabalho legislativo ele deve ser acompanhado desde o primeiro momento, em fazer uma lei prevendo claramente que em situações onde não há dolo, onde não há subtração, onde não há compra e venda de criança, não se pode retirar a guarda, ainda que se identifiquem situações como essas. Vai ter inquérito, vai ter processo, o casal vai se defender, mas não vai perder a criança. Até porque, no Código Penal, são previstas penas privativas de liberdade, e pela quantidade de pena, todas são passíveis de substituição por alternativas. Não se prevê no Código Penal a perda da guarda da criança. Então, a Justiça está aplicando a essa família uma pena não prevista em lei.
Eu estou pensando seriamente em apresentar nesta casa uma proibição de, no estado de São Paulo, tirar crianças bem tratadas, bem cuidadas, amadas, dos lares de seus pais, ainda que a adoção tenha sido feita de uma maneira que não aquela prevista como a devida. Então, eu peço àquelas pessoas que me escrevem sempre, dando sua opinião, suas experiências, que se manifestem. Peço aos colegas que, com certeza, nos estão ouvindo, me estão ouvindo, na verdade, que também me procurem para dar sua opinião, porque nós podemos amadurecer esse projeto e apresentar, inclusive, como um projeto coletivo nesta casa, porque tudo que se faz coletivamente fica mais forte. Muito obrigada, senhor presidente. Dando sequência à lista suplementar de oradores, com a palavra o deputado Douglas Garcia. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes, todos os colegas servidores da Assembleia de São Paulo e público que nos assiste através da Rede Alesp. Senhor presidente, eu quero endossar as palavras do deputado Carlos Gianazzi. Também recebi denúncias a respeito do assalto que aconteceu na escola. E Irvante Ksadikian, eu tenho um pouco mais de facilidade de falar o nome dessa escola, porque eu morei em uma avenida, eu morei próximo a uma avenida que tem o mesmo nome, a Irvante Ksadikian, o nome da escola, e ela foi assaltada diversas vezes. E, mais uma vez, nós temos o problema de assalto no estado de São Paulo. A bandidagem está reinando em absoluto. Aqui eles sabem que se eles roubarem não acontece nada, porque, infelizmente, você tem os núcleos de direitos humanos para defender esses bandos de nojento. Eu não vou dizer aqui o que eu penso que deve acontecer com esses bandos de canalha, porque senão me caçam um mandato. Já cansei de ter que responder na justiça por causa desses bandos de desgraçados que fazem o que fazem e que atormentam a vida da população. Se dependesse de mim, teria um Carandiru 2.0. E eu vou mostrar o porquê. Reproduza, por gentileza. Estava passando em São Vicente esses dias, esse final de semana, para dar uma olhada na questão da Ponte Pênsil. Quem não lembra, na Ponte Pênsil, eu vim aqui recentemente, na tribuna, não lembra especificamente, foi semana passada, na tribuna da Assembleia Legislativa, falar a respeito da Ponte Pênsil, que é uma ponte que fica ali na cidade de São Vicente, e que, infelizmente, estava tudo apagado, porque tudo escuro, um breu absoluto, as pessoas que passavam lá corriam o risco de ser assaltadas, eram de fato assaltadas, e eu falei exatamente há um mês, no dia 16 de setembro de 2020, 16 de setembro de 2020, as pessoas que passavam ali eram assaltadas, que estavam um verdadeiro breu, e também o posto da Polícia Militar estava desativado. As pessoas não podiam ter a segurança da Polícia Militar porque foi simplesmente desativado. Qualquer um que passasse ali estava pedindo para ser assaltado. Então, eu retornei à Ponte Pênsil justamente neste final de semana, senhores deputados, para poder fazer um vídeo lá anunciando que a Ponte Pênsil estava acesa, né, ligada, porque as luzes voltaram a funcionar. Mas o problema do posto da Polícia Militar não foi solucionado. E, para minha surpresa, eu presenciei um assalto. Quase que fui junto. Pode reproduzir, por gentileza? Fala, pessoal, tudo beleza? Galera, é o seguinte, a gente está aqui, ó, em frente à Ponte Pênsil. Do lado de São Vicente, Juliana. Qual é o seu nome? Juliana. Juliana estava passando ali, ó, de bicicleta. Com uma turma. Com a turma dela, o pessoal foi acelerando, ela ficou para trás. 2 elementos abordaram a Juliana tentando roubar a bicicleta dela. Na saída da Ponte Pênsil, sentido São Vicente. Agora, o principal ponto e o mais grave é o seguinte, aqui tem um posto da Polícia Militar, só que ele está desativado. É um absurdo as pessoas que passam aqui, que transitam aqui e deveriam ter a segurança da Polícia Militar, não pode ter porque simplesmente mandaram desativar esse posto aqui. Agora o pessoal passa por todo esse sufoco aqui, é assaltado, porque podia ter acontecido alguma coisa muito pior com a Juliana aqui nesse momento, e agora ela está aqui sofrendo, exigindo para que a Polícia Militar venha aqui fazer um serviço e não pode porque resolveu simplesmente retirar aqui. Poderia ter acontecido alguma coisa pior, poderia ter sido machucada.
terrível. 2 moleques me fecharam assim, ó, na porta da ponte do lado de São Vicente. Eles colocaram o pneu na minha frente, fecharam a saída e a entrada da ponte e falaram, me dá bicicleta, me dá bicicleta. Eu falei, eu não vou dar bicicleta, saí correndo no sentido contrário, pensando que a polícia estava aqui. Quando eu cheguei não tinha mais polícia nenhuma. E é o seguinte, tava tudo apagado aqui, ó, até recentemente. Eles acenderam, imagina quando tava tudo escuro. Imagina quando tava tudo escuro. Então isso daqui é um absurdo, a gente vai levar isso daqui adiante, o poder público vai ter que dar um jeito para colocar a segurança aqui de volta. Porque a gente não vai cansar até colocar a segurança aqui de volta. Viu, Juliana? Obrigada, muito obrigado. Tá, olha, gente, graças a Deus eu tô bem agora, mas o susto foi terrível. Não queiram passar por nada parecido e realmente, olha, foi sinistro e não recomendo que passem mais na Ponte Pense enquanto não tiver policiamento. Pergunto aos senhores, imagina como é que ficava isso daí quando estava o breu, como é que estava tudo escuro. Eram basicamente não sei quantos assaltos por dia. As pessoas que moram na Baixada Santista, a Ponte Pêncil, estão sofrendo. Tem que trazer iluminação, viu? Os deputados aqui na tribuna, na Câmara Municipal, pedindo para o poder público tomar uma ação, uma atitude. Às muitas custas, trouxeram iluminação para a Ponte Pêncil. E agora o problema do posto da Polícia Militar, que de acordo com o que foi falado, está uma bagunça, ninguém sabe responder o porquê que desativaram aquele posto, ninguém sabe dizer se vão construir um outro mais próximo, ninguém sabe dizer qual a razão de terem tirado aquele posto da Polícia Militar. Para concluir, senhor presidente, mas pelo menos, né, já que de acordo com as informações que andam circulando, parece que existe uma briga na justiça, porque a Ponte Pense é um patrimônio tombado, então não pode ter não sei quantos metros de distância a algum tipo de prédio que faça obstrução da paisagem, etc. Pelo menos coloque a base comunitária móvel ali. Isso não é culpa da polícia, obviamente, mas é culpa de quem administra. Isso é responsabilidade do governo do estado, isso é responsabilidade da prefeitura da cidade de São Vicente. Eu gostaria, senhor presidente, que as minhas palavras fossem encaminhadas à Secretaria de Segurança Pública e à Prefeitura da cidade de São Vicente, principalmente o senhor prefeito, não sei se está indo à reeleição, se quer ser reeleito, mas que olhe com cuidado a situação da segurança da cidade, porque quantas pessoas vão precisar passar exatamente pelo mesmo sufoco para eles tomarem uma ação enérgica contra esses bandos de bandido que infelizmente estão acabando com a vida da população. Muito obrigado, senhor presidente. As notas taquigráficas serão encaminhadas como solicitado pelo deputado Douglas. Dando sequência à lista suplementar de oradores, com a palavra o deputado Coronel Telhada. Senhor presidente, senhora deputada e senhores deputados, assessores aqui presentes, todos que nos assistem pela rede Alesp, que saudar aqui o Cabo Salvador, em nome de quem saúda a nossa assessoria policial militar. Hoje é terça-feira, dia 20 de outubro, quero saudar os municípios aniversariantes. No domingo, dia 18, nós tivemos o município de Pontal aniversariando. Ontem, na segunda-feira, dia 19, tivemos os municípios de Dulcinópolis e Igaraçu do Tietê. E hoje, terça-feira, dia 20 de outubro, Nova Guataporanga, Itápolis, Ribeira e Tarumã. Um abraço a todos os amigos e amigas de todos esses municípios. Contem com o nosso trabalho aqui na Assembleia. No sábado, também dia 17 de outubro, foi o dia da indústria aeronáutica brasileira, um dia muito importante. Nós temos aqui uma indústria aeronáutica muito forte, reconhecida a nível mundial. A Embraer é uma empresa famosa no nível mundial pela sua tecnologia e pelo seu trabalho. No domingo também foi o dia dos médicos, é bom lembrar aqui, é um dia importantíssimo, principalmente nessa época do coronavírus, bom lembrar a todos aqui, dia do médico. Nós também tivemos o dia, na segunda ontem, o dia do guarda noturno, que é uma profissão muitas vezes esquecida, mas de grande importância também. Um abraço a todos os amigos guardas noturnos. E, finalmente, no dia de... Deixa eu ver aqui, terça-feira. Dia 20 de outubro é o Dia Mundial do Controlador de Tráfego Aéreo. Hoje é o Dia Mundial do Controlador de Tráfego Aéreo, um serviço importante, porque se essas pessoas falham, esses homens e mulheres falham, com certeza vidas se perdem. Também lembrando que hoje é o Dia Nacional do Maquinista Ferroviário. Nós temos na nossa família, inclusive, vários
cunhados, sobrinhos que trabalham de maquinistas. Um abraço a todos esses profissionais que cuidam da gente também. Infelizmente, mais uma morte de policial militar a lamentar. É a morte do Daniel Alves de Lima, jovem policial militar, que foi encontrado morto dentro de uma lixeira, lá na Cracolândia. Ele foi visto pela última vez na Praça da República. Ele era da primeira companhia do 18º BPMI, lá de Presidente Prudente. E pelo que consta, ele era pastor. Pode deixar a foto dele, por favor. Ele era pastor e foi pregar para os nóia. E olha o que aconteceu com ele. Foi morto e o corpo largado dentro de uma lixeira, porque ele foi reconhecido como policial militar. Então a Cracolândia é um problema seríssimo que ninguém toma providência. Sabe por quê? Porque é tudo um bando de hipócritas. Todo mundo fica dizendo, aqueles doentes, são doentes realmente, eles têm que ser tratados com carinho, tem que ser internado com carinho e tratado. Porque esse papo de deixar aquelas pessoas na rua sofrendo, continuando no vício e trazendo mais desgraça, o resultado é esse aí, pessoas mortas, o tráfico proliferando, a polícia sendo acusada daquela situação e a polícia não é culpada, porque inclusive tem ordem judicial que a polícia não pode agir lá, só para vocês terem uma ideia. Então a Cracolândia continua apresentando os seus frutos, a morte de um policial militar que era pastor e foi pregar para esses indivíduos. Daniel Alves de Lima, um jovem policial militar, que vocês viram na foto, inclusive, em outra oportunidade, foi até homenageado, põe a foto novamente, por favor, Machado, em outra oportunidade, foi até homenageado por mim, aqui na Assembleia Legislativa, foi homenageado com uma medalha por serviços prestados. Hoje, ele está morto dentro de um caixão. Por quê? Porque foi querer falar da palavra de Deus, falar sobre Jesus Cristo para essas pessoas que estão mais a fim de saber do crack, da cocaína. Esse, infelizmente, é o que acontece com pessoas que se dedicam a ajudar o próximo. Eu também quero dizer aqui que eu fui surpreendido pelas palavras do deputado Douglas quanto ao policiamento. Realmente, Douglas, conte comigo nesse aspecto, até se tivermos que fazer um documento de vários deputados pedindo ao comandante-geral, conte comigo, é necessário sim. Eu fui surpreendido esse final de semana, o meu amigo, o cabo Vladimir, que serviu comigo na rota, me passou aqui uma ordem de serviço do comandante interino do 38º Batalhão de Polícia Militar aqui na Zona Leste. Eu não sei se vocês ficaram sabendo disso. Ficou sabendo? Absurdo, né? Eu fiquei com vergonha, gente. Ficou sabendo, Janaína? Ele me fez uma ordem de serviço, eu vou passar uns minutinhos só, por favor. Ele me fez uma ordem de serviço, eu não vou citar o nome do major aqui, até por ética. Ele não teve ética com os policiais, mas eu vou ter ética com ele e não vou citar o nome dele. É o comandante interino do 38 BPMM. Ele vem considerando que as diversas ocorrências envolvendo policiais militares no horário de folga, os soldados de segunda classe que têm se envolvido nessas ocorrências, ele revogou a carga de arma de fogo pertencente à polícia militar. Ou seja, ele simplesmente determinou que os policiais militares de segunda classe não podem andar armado na hora de folga. Ele vai arma e desarma, como a gente chama. Ele chega do serviço, ele se arma, quando ele sai do serviço ele desarma. Então esse major aqui, eu não sei se o que ele tem na cabeça, para mim é cabeça de ervilha, não tem nada. Quando eu fiquei sabendo dessa ordem, de imediato eu liguei para o comandante-geral, o coronel Alencar, e ele me passou que é um absurdo, que isso aqui foi feito à revelia dele, foi uma ordem local. De imediato ele determinou que fosse feita uma contra-ordem, porque os vagabundos na rua andando de fuzil, de pistola, e o major desarmando o policial militar, que sai de serviço fardado. O policial militar, ele é policial militar até pelado. Se ele estiver pelado tomando banho, acontecer uma ocorrência, ele é obrigado a agir. É ou não é, Salvador? Agora, o major acha que não. Ele de folga, ele não pode se envolver em ocorrência. O que ele vai fazer? Sair correndo? Morrer de joelho? Eu tinha vontade de falar um monte de coisa para esse oficial, mas eu não vou falar em respeito à polícia militar. Já falei com o comandante-geral, tenho certeza que o comandante-geral está tomando as providências até disciplinares, porque é um caso que envergonha a polícia militar. Nós temos um oficial que deixa a sua tropa à mercê do criminoso. É uma vergonha. Isso não é a nossa polícia militar. Quero agradecer aqui o coronel Alencar pelo pronto atendimento e também pela revogação dessa ordem ridícula. Muito obrigado, comandante. Eu que agradeço. A primeira vez fui chamado de comandante. Rapaz,
Um dia eu chego lá, coronel. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra o nobre deputado Gil Diniz. Todo aquele que comanda é um comandante, não é? É certo. Vossa Excelência tem um tempo regimentado de 5 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a toda a mesa, aos deputados presentes aqui no pequeno expediente, aos nossos policiais militares e civis. Boa tarde também a quem nos acompanha pela rede Alesp. Presidente, eu subo hoje à tribuna. A gente está estudando o orçamento para 2021. O governo mandou aqui para essa casa. E mais uma vez, deputada Janaína, nós que discutimos no ano passado a mesma questão da publicidade, das verbas de publicidade. É incrível que no momento de enxugamento, de corte, de recessão, o orçamento para essa pasta chega aqui nessa casa ainda maior do que no ano passado. É incrível a capacidade que quem escreveu esse orçamento teve, né, de mandar para essa casa. Um orçamento para publicidade ainda maior do que o que veio no ano anterior, no momento que nós discutimos o enxugamento da máquina do Estado, onde nós queremos apertar os cintos aqui, queda em arrecadação, serviço sendo extinto. Não sei, não é só incompetência, às vezes parece maldade. E hoje saiu uma reportagem, deputado Douglas Garcia, que o governador foi mais uma vez condenado pela 14ª Vara da Fazenda, mandaram bloquear aí 29 milhões em seus bens, justamente por propaganda irregular quando ele era prefeito. Ele usou a máquina pública, o dinheiro do Estado, o dinheiro do seu imposto, para fazer propaganda de si mesmo. Lembrando, quando ele era prefeito, ele queria disputar a presidência da República, não conseguiu, foi ao governo. Mas ele usou a máquina da Prefeitura de São Paulo para fazer propaganda pessoal. E ele repete os mesmos erros. Só que a gente não pode permitir que isso aconteça. Todo mundo aqui na casa, quem me acompanha nas redes sociais, sabe que sou muito crítico ao governador como um todo, mas isso aqui eu acho que perpassa todas as bancadas, todos os deputados, ampliar o orçamento para propaganda do governo estadual nesse orçamento. E a gente vai tentar barrar isso aqui no momento da discussão. E o que me deixa um pouco, ou ainda mais preocupado, o governador, semanas atrás, ele nomeou para secretário de Justiça o ex-advogado dele, se não me engano é o doutor Fernando. Não conheço esse advogado, mas conheço o governador e tenho as minhas preocupações. Lendo aqui os noticiários, o novo secretário, quando sai da advocacia para assumir essa nova missão, ainda mais próximo do governador, ele diz o seguinte, coronel Telhada, que ele sai, mas o escritório dele vai continuar advogando para o governador. Olha só, vai ter conflito de interesse. O secretário de Justiça fazia parte do escritório que ele mesmo disse que continuará defendendo o governador. Vejam só que situação. Então a gente precisa falar para o povo de São Paulo, para você aí que vai ver o seu imposto sendo majorado, aumentado, pega hoje o diário oficial, dá uma olhadinha no decreto do senhor governador, que você vai ver as restrições que ele está colocando para aquisição de veículo dos PCDs. Não tem sensibilidade com deficiente físico, coronel Telhada. É surreal que a gente está passando aqui no estado de São Paulo. Vou voltar no grande expediente para falar da questão da vacina
Mas vou continuar fiscalizando, já solicitei requerimento de informação para saber quanto que o governo de São Paulo está pagando para a grande mídia se silenciar. Quanto que é o silêncio da grande mídia no estado de São Paulo? Quanto que é que o governo está mandando para o Estado, para a Folha, para o UOL? Porque é impensável que o governador do estado de São Paulo, num momento de crise, de queda de arrecadação, quer ampliar o orçamento para propaganda. E, presidente, para finalizar, nós já sabemos que uma mentira repetida 1000 vezes acaba por se tornar uma verdade, e o governador aprendeu muito bem em outros regimes autoritários que ele tenta implantar aqui no estado de São Paulo, mas não vai conseguir. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço pelas palavras. Nobre deputado Gil Diniz, continuando na lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, eu gostaria de chamar o nobre deputado Sebastião Santos. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, pessoas que nos assistem pela TV Alesp, funcionários. Faz tempo aqui que a gente não usa aqui a tribuna, a gente usa mais as redes sociais, mas eu não poderia de forma alguma estar utilizando esse espaço no dia de hoje, até mesmo por ser uma situação que encontramos no último final de semana, que, infelizmente, nós estamos encontrando em vários lugares, que é a mortandade de peixe, a mortandade de animais, áreas de APP totalmente destruídas, e que, infelizmente, nós não temos um posicionamento de como vão ficar essas pessoas que agridem o meio ambiente, que matam, que destroem, e que só apenas dão risadas. A gente fala para as pessoas na beira do rio, muitas vezes, poxa, olha quantos peixes estão morrendo próximo da Piracema, são peixes que iriam trazer vida para outros peixes, e que infelizmente não estarão mais nos rios. E aí a pessoa fala, dá de ombro, aconteceu. Mas nós precisamos que o setor do meio ambiente do estado de São Paulo seja rígido. Nós precisamos do uso do drone. Cadê o Carcará que foi comprado e que faz uma varredura em quase 30 quilômetros? A lei de nossa autoria deu permissão à Polícia Ambiental para utilizar esse equipamento. Nós não podemos deixar de utilizar, porque nós estamos vendo aí, inúmeras áreas de APP sendo totalmente devastadas. Pega fogo lá na cana, pega fogo em outra plantação, no capim, e o que acontece? Essa área não é protegida pelos donos desses locais. Infelizmente, são inúmeras fotos que nós temos para apresentar, e temos um vídeo aí da mortandade de peixe que aconteceu aí sábado passado no Rio Turvo novamente. Mais um problema no Rio Turvo. Garapão caindo, e olha aí o pescador falando. 17 de outubro de 2020, mais um derrame de garapão aqui na região de Onda Verde, no Cipó Torto. Olha que judiação, o cascudo sai para fora d'água procurando oxigênio. Muito peixe morrendo, muito peixe na superfície buscando oxigênio, saindo fora d'água. Muito. Onde eu olho aqui, hoje, infelizmente, o cenário é esse, ó. Outro mandi, ó. Grande. Ó. Outro peixe aqui. Lamentável a situação. E tem muito mais, hein? Olha aqui que judiação. Começo de Piracema, quase chegando a Piracema, época de reprodução dos peixes. A situação do rio é essa.
Esse é um outro vídeo. Vai lá naquele canto que quer peixinho lá. E se o prestal não vê, né? Tentando sair pra fora. E se eles não vê? Olha que dó. Olha o tamanho da piapara ali deitada, de barriga pra cima. Olha lá, naquele barranco lá, ó. Um pouquinho pra cima, tá vendo? Ali tá longe pra me filmar. Não tem jeito de eu ir lá. Eles não deixam pegar, porque se pegar, já tá lá na represa. Olha que dó. Mais uma vez. Acabou o turvo agora. Olha que os peixinhos começaram a voltar, sortou de novo o garapão. Isso aí a pessoal não vê. Isso que é o duro. Credo do céu, que dó. Então, senhor presidente, o senhor vê o descuido com o meio ambiente por parte das pessoas que estão fazendo as suas plantações e que, infelizmente, deixam cair produtos. E olha aí o que nós achamos lá. Ó. Infelizmente, olha, a foto que chegou às nossas mãos é de perda. Não é de perda apenas dos peixes que são mortos, é perda do futuro do rio, porque a Piracema começa agora, a partir de novembro, e, infelizmente, esses peixes já não vão fazer mais parte dela. Então, senhor presidente, fica aí a nossa indignação e o nosso pedido para que os órgãos ambientais do Estado de São Paulo possam averiguar e trazer a essa casa um relatório do que aconteceu, por onde aconteceu e o que nós podemos estar fazendo para que situações como essa não venham mais existir nos rios do nosso Estado de São Paulo e principalmente no Rio Turvo, que é o Pantanal do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotada a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, gostaria de abrir o grande expediente, convocando o nobre deputado Itamar Borges, deputado delegado Olim, deputado Rodrigo Gambale, deputado Alex de Madureira, deputado Rodrigo Moraes, deputada Carla Morando, deputado Reinaldo Augusto, deputado Carlos César, deputado Adalberto Freitas, deputado Coronel Nishikawa, deputado Sebastião Santos, deputado Tenente Nascimento, deputado Castelo Branco, deputado Carlos Gianazzi, deputado Major Meca, deputada Damares Moura, deputado Douglas Garcia, que por permuta cede o tempo à deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente, inclusive por trocar a ordem na fala também. Cumprimento os colegas presentes. Eu queria, na verdade, fazer um esclarecimento. Neste final de semana, eu, numa live, declarei meu voto aqui na capital. Sou nascida, crescida, sou eleitora na capital. Declarei meu voto. Eu entendo que aqui não é o espaço para fazer campanha, mas eu quero fazer um esclarecimento, porque eu declarei meu voto numa pessoa que eu considero que tem todos os predicados para bem administrar a cidade, tem experiência, passou por vários cargos, tem um vínculo muito grande com a cidade. A vice do candidato também é uma pessoa que tem um vínculo com a cidade, vários cargos, uma experiência muito grande. Então, eu declarei voto nesta pessoa, nesta chapa. A minha declaração de voto é o que a gente pode chamar de intuito personae, ou seja, tem a ver com as pessoas que estão candidatas. Não tem a ver com o partido. Por que eu estou fazendo esse esclarecimento aqui? Porque depois que eu declarei voto, candidatos a vereador pelo partido dessa pessoa telefonaram no gabinete pedindo vídeo, pedindo apoio. Todos sabem que eu sou uma crítica contundente, né, desse sistema partidário que, infelizmente, o Brasil ainda vivencia. Entendo que muito do nosso atraso tem a ver com a exigência de vinculação partidária. Sou testemunha de que pessoas boas, nas mais variadas cidades,
queriam se lançar candidatas a prefeito, a prefeita, a vereador, e não conseguiram legenda, e isso aconteceu na nossa época também, em 2018, pessoas boas que foram passadas para trás por causa dessa ditadura de partidos. Então, esse é um outro ponto, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu digo, vou votar na chapa tal, vou votar no candidato tal e na vice tal, não tem nada a ver com o partido em que eles estão. Então, hoje, por exigência legislativa, eu estou no PSL. Agradeço a acolhida, agradeço o respeito, nunca aconteceu de nenhum dirigente do PSL telefonar para pedir para eu votar de uma forma ou de outra, ou para dizer para eu declarar A ou B, ou para me repreender por uma entrevista, por exemplo. Então, eu tenho aqui o reconhecimento dessa acolhida. Por lei, estou vinculada ao PSL, então, até por força de lei, apoio a chapa de vereadores do PSL, vou votar num dos vereadores do PSL, entendo que cada cidadão tem que olhar os vários vereadores que estão candidatos, analisar sua história, suas propostas, e com relação ao prefeito, excepcionalmente, eu vou votar numa pessoa que está vinculada a outra legenda, mas essa minha escolha não tem nada a ver com legendas, tem a ver com a pessoa. Então, eu quero fazer esse esclarecimento. Renovo aqui o meu respeito a todos os candidatos que estão nesse pleito. Há candidatos muito bons, eu acho que o paulistano tem muitas opções. As pessoas falam, não tem quem preste. Eu não vejo dessa forma. Tem colegas aqui da casa que são candidatos. Entendo que, neste momento, o voto não deve ocorrer por amizade, né? Eu tenho até mais amizade com outros candidatos à prefeitura do que com a pessoa que eu escolhi, vamos dizer assim, apoiar, destinar o meu voto e torcer, né, que venha a ser nosso prefeito. Então, é só esse esclarecimento, tá? Minha declaração de voto foi intuito personae, não tem nada a ver com partido. Imagino que possa até vir a ter problemas eu mesma com o partido. Se isso eventualmente acontecer, eu vou sentar humildemente e explicar minhas razões, dizer que não estou fazendo isso contra A, nem contra B, nem contra o partido em que ao qual eu estou vinculada, nem quaisquer outros partidos. Estou fazendo isso pensando em São Paulo. Então, fica aqui só uma satisfação, porque as pessoas não estão entendendo, algumas estão telefonando, cobrando. Então, acho que eu posso usar esse espaço não para promover nenhum candidato, mas para explicar as minhas motivações. Muito obrigada, senhor presidente. Agradeço a nobre deputada. Continuando na lista dos oradores inscritos no grande expediente, gostaria de chamar para fazer uso da palavra a nobre deputada Damares Moura. Nobre deputado Coronel Telhada, nobre deputado Dirceu Dalben, nobre deputado Jorge Lula do Carmo, nobre deputado Daniel José, e eu solicito para que a nobre deputada Carla Morando venha presidir os trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra. Para continuar o grande expediente, dou a palavra agora para o deputado Douglas Garcia, em nome da Janaína Pascoal. Muito obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentar aqui a todos os deputados presentes. Bom, continuando o assunto que eu falava agora no pequeno expediente, acaba de ser informado, né, ainda vou receber de forma oficial pela Secretaria de Segurança Pública, através do governo do Estado de São Paulo, a resposta com relação à questão do posto da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que fica ali na Ponte Pênsil. Ninguém sabe se está desativado, se não está desativado, porque às vezes tem policial, porque às vezes não tem policial. Está um samba do crioulo doido, ninguém sabe o que está acontecendo ali. Enfim, recebi a informação de que não há efetivo. Nós não temos efetivo da polícia. Então, os policiais eles estão tendo que se revezar e, em alguns momentos, aquele posto fica vazio. E também recebi a informação de que é uma forma, um sistema, uma estratégia utilizada para fazer com que alguns policiais não fiquem parados num posto, mas fiquem transitando ali pela região
da Ponte Pênsil em São Vicente. E também recebi a informação de que um órgão do Estado de São Paulo entrou com uma ação para demolição do prédio. Não sabemos, a população está completamente perdida, Deus dará, ninguém sabe o que está acontecendo com o posto da polícia que fica ali na Ponte Pênsil. Vocês viram agora no pequeno expediente, eu mostrei, a mulher foi assaltada enquanto eu fazia o vídeo. Entrou em desespero, apareceu do nada, gritando, pedindo socorro para a polícia. Eu fui lá, acalmei ela, conversei com ela. Então, senhores, se naquele momento em que eu estava passando aquilo aconteceu, imagine quando estava tudo escuro. Imagine quantos assaltos aquilo ali deve acontecer por dia. É uma solicitação que eu venho aqui novamente fazer ao governo do estado e à prefeitura da cidade de São Vicente, porque é seríssimo, aquela região é seríssima. A gente precisa de pelo menos uma resposta para saber o que está acontecendo, porque a bagunça está generalizada, ninguém sabe dar uma resposta objetiva, concreta, sobre qual o problema do posto da Polícia Militar que fica na Ponte Pênsil. Bom, agora falando a respeito da declaração do governador do estado de São Paulo. Já disse aqui, todas as vezes que eu for me posicionar, eu sempre vou fazer essa ressalva, porque o PSDB, com relação à sua base aqui na Assembleia de São Paulo, tem deputados maravilhosos. Deputada Carla Morano, deputado Carlão Pignatari, deputado Cauê Macris. Eu não vou aqui me arriscar a dizer o nome de todos, apesar da lista que está ali em cima. Se eu esquecer o nome de algum, depois vão querer me puxar a orelha. Mas são deputados que eu tenho um carinho e um respeito gigantesco. Quem dera fosse qualquer desses deputados governadores do estado de São Paulo, mas não. O que nós temos é João Dória. O que foi que o estado de São Paulo fez para merecer João Dória? João Dória, em uma das suas declarações desta semana, diz que agora a população do estado de São Paulo será obrigada, os 45 milhões, ele falou desta forma, os 45 milhões de paulistas serão obrigados a serem vacinados. Eu já falei aqui antes e vou repetir, João Dória não irá me vacinar de forma obrigatória. Se ele quiser que este deputado seja vacinado, ele vai ter que dar um jeito, vai ter que vir aqui na Assembleia me arrastar para o hospital. Eu convido a toda a população do estado de São Paulo, em um ato de desobediência civil, dizer não à obrigatoriedade da vacina. Ai, mas você é contra a vacina? Não! Quem está dizendo isso são pessoas mau caráter, são pessoas que estão completamente deturpando aquilo que nós estamos falando e aquilo que nós estamos defendendo. Nós defendemos a liberdade da pessoa escolher se ela quer ser vacinada ou não. Mas essa obrigatoriedade que o governador João Dória quer fazer nos 45 do segundo tempo, aparecendo com uma vacina milagrosa, que eu já mostrei 1 milhão de vezes quais são os problemas apontados e que ele não consegue responder, como, por exemplo, quais foram os protocolos internacionais seguidos pela elaboração de pesquisa, estudos e testes da vacina do Coronavac, pelo Sinovac, a empresa chinesa aqui do estado de São Paulo. Quem são os responsáveis por fazer a fiscalização e avaliação para saber se esses testes estão seguindo este protocolo e assim sendo aplicados? O governo do estado não sabe responder, mas o governo do estado não quer responder, aliás, não quer responder. Porque eu já mandei requerimento de informação, respondeu de forma pífia, de forma chula, tive que mandar outro com base no mesmo, fazendo uma pergunta específica, porque a pessoa que respondeu me parece que ou é má vontade ou é analfabeto funcional. Mas vindo do governo Dória, eu não me surpreendo. E agora o governador quer que todo mundo seja vacinado de forma compulsória e obrigatória. Não! O povo do estado de São Paulo tem que defender a sua liberdade de escolher. Nos últimos meses, nós viemos em uma avalanche de pisoteamento dos direitos fundamentais. O direito de ir e vir foi simplesmente pisoteado. O direito à liberdade de expressão foi transformado em crime. Agora tudo que você fala é crime. Tudo que é opinião virou fake news. E as pessoas não puderam sair às ruas por causa de uma pandemia. Eles usaram a pandemia como desculpa para impedir as pessoas de ir e vir, de se locomover. Nós estamos cansados deste Estado dizer aquilo que você deve fazer, aquilo que você não deve fazer. E o governador, ele se coloca como bastião da Seguridade Nacional. Eu sou médico, eu sei aquilo que é bom para a população do Estado de São Paulo, eu sei aquilo que não é bom. Não tem moral, não tem nada, não tem base científica, é raso
absolutamente raso, não consegue justificar, não consegue responder um requerimento de informação, mas quer que você, cidadão paulista, se vacine de forma compulsória. Não vamos! Levanto um movimento de desobediência civil contra a obrigatoriedade da vacina, e no próximo dia 1º de novembro, nós estaremos às 14 horas na Avenida Paulista, em frente ao MASP, fazendo manifestação, sim. E essa manifestação não é apenas contra a obrigatoriedade da vacina, é contra o João Dória. É para a derrubada desse governador, sim, desse homem que está pisoteando os direitos fundamentais do povo, que está passando por cima do processo democrático, trouxe aqui um projeto de lei absurdo, atropelou absolutamente todo mundo, não atendeu absolutamente ninguém em suas emendas, e acha que é a Cleópatra do estado de São Paulo. Ele está governando igual a Cleópatra. A Cleópatra mandava em absolutamente tudo e não tinha nem um pouco de democracia, não tinha nada. Então, o governador, ele acha que ele é a Cleópatra do estado de São Paulo. Uma monarquia, que o estado de São Paulo tem que obedecer às vontades dele e ponto final. Não, não é assim que funciona. Essa casa de leis precisa reagir àquilo que o governador do estado de São Paulo está fazendo. O povo, a população do estado de São Paulo irá reagir ao governador João Dória. Nós não iremos ser vacinados de forma compulsória, de forma obrigatória. Se ele quiser levar a sua esposa, seus filhos para serem vacinados, levar a vacina, onde bem entender, tudo bem, maravilha. Mas, obrigatoriamente, o povo do estado de São Paulo, que é contra esse abuso, retirando os direitos do povo de poder escolher ser vacinado ou não, não vai aceitar, não vamos aceitar. O senhor diz que conseguirá vacinar os 45 milhões de paulistas. É um desafio, João Dória, que eu lanço ao senhor, começando por mim. Quero ver como é que o senhor vai fazer isso daí. Vai implantar uma ditadura no estado de São Paulo? Porque se não implantar, a deputada Valéria Bolsonaro também está dizendo, que ela também está entrando na lista. Se não implantar uma ditadura no estado de São Paulo, obrigando os deputados que são contra e a população que é contra também, o senhor não vai conseguir. Tenho certeza que passará vergonha. Isso daqui só mostra qual é a identidade, o DNA do PSDB. É um DNA autoritário. Governador é autoritário. Governador é ditatorial. Governador não pensa na população. Governador não tem moral para querer dizer aquilo que você tem que fazer, aquilo que você não tem que fazer. População do estado de São Paulo, não aceite os mandos e desmandos do governador João Dória. Desobedeça sim. Ele não é um rei, esse estado não é uma monarquia, ele não pode fazer aquilo que ele bem entender. Nós vivemos em um sistema democrático, nós não vamos aceitar a vacina obrigatória compulsória, nós vamos sim fiscalizar aquilo que está sendo feito pelo governador do estado, e se eu encontrar isso aqui de irregularidade, que eu já encontrei, inclusive eu vou entrar com uma representação no Ministério Público e com um processo no Tribunal de Justiça, nós vamos derrubar todo este processo que o governador do estado de São Paulo está querendo fazer com a população paulista. Então é só o começo, João Dória, é só o começo. Não pense o senhor que vai simplesmente pisotear nos direitos fundamentais da população do estado de São Paulo. Porque assim como nós nos levantamos em 32, a população está disposta a se levantar quantas vezes forem necessárias para defender a sua liberdade. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador, deputado Maurici, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Sargento Neri, deputado Gil Diniz. Tá muito pornográfico, viu? Boa tarde, presidente. Eu acho que a deputada Carla Morando abre mão de ser chamada de presidenta, né? Boa tarde, presidente Carla Morando. Volta aqui a tribuna agora no grande expediente. Abordar aqui também, o deputado Douglas colocou, mas antes disso, só esclarecer a população de Catanduva. Semana passada estive lá, fui em Guariba, na fábrica numa planta da Raizen, uma planta de biogás que estão fazendo ali na região, estão construindo ali e vai ser motivo de orgulho, né,
para o estado de São Paulo e para o Brasil. Fui até Catanduva, compromissos políticos, visitei alguns amigos também que, dentre outras coisas, fazem política, e me dirigi para o Vale do Paraíba, onde no outro dia encontraria o presidente da República mais uma vez. Cometi o crime de utilizar, o crime entre aspas, tá, pessoal? De utilizar o carro oficial dessa casa. Saiu uma reportagem lá em Catanduva. Gil Diniz utiliza carro oficial da Assembleia para compromisso político. É o título da matéria. É o título da matéria. Mas eu queria saber o que eu tinha que fazer. Visitei um amigo meu que é candidato lá também, mas que é uma liderança política e que me deu as demandas de Catanduva e da região para trazer para essa casa, meu Deus. Mas é o título da matéria. Se você colocar aí no Google, está lá o carro da Assembleia e falando, o título é esse: deputado Gil Diniz utiliza carro oficial para compromisso político. A lei veda. Ela queria que eu fizesse o quê? Lá de Guariba, junto lá com o presidente, eu pegasse um Uber, fosse para Catanduva, aí de Catanduva voltasse, sei lá, de Uber, a pé, não sei o que essa jornalista queria. E depois pegasse o carro para o Vale do Paraíba. Não sei o que acontece. E eu trago essa matéria, esse título dessa matéria, porque ela é muito ilustrativa. Porque há 2 semanas saiu uma matéria da Abrage, uma associação que diz defender os profissionais de imprensa, falando, né, que os deputados estão atacando a imprensa, estão judicializando e tudo mais. Eles me citam lá. Eles dizem que desde o início do meu mandato eu já processei 8 jornalistas. Eu acho pouco. Eu acho pouco. E eu falei com esse jornalista, eu expliquei para ele. Eu disse, olha, na verdade não foi processar o jornalista em si, foi pedir a correção da matéria, do título, por exemplo. Já trouxe para essa tribuna. Teve uma matéria que eles colocaram que o Gil Diniz tem 7 milhões de reais na conta e que recebe auxílio emergencial. Quando você clica na matéria, está lá, Gil Diniz Neto, candidato em Contagem, em Minas Gerais. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Se eu não utilizar o remédio jurídico, ele quer que eu faça o quê? Sente e chore? Não dá. E os outros processos que eu coloquei é justamente por conta disso. As matérias que eles fazem vai nessa direção também. É um massacre, um assassinato de reputação. E quando nós procuramos, deputada Carla, a justiça, para que seja corrigido, olha, tem os crimes contra a honra. E nós procuramos, e geralmente nós perdemos, hein? Aí vem o jornalista e fala, Gil Diniz ataca a imprensa. Ah, pelo amor de Deus, né? A gente respeita a imprensa. Mas o pessoal tem que, pelo menos, noticiar o que é correto. A gente sabe que tem um viés ideológico. Mas vocês não podem publicar que eu tenho 7 milhões na minha conta. E que fora isso eu recebi o auxílio emergencial. A gente entrar em contato, fazer o contato, explicar que isso nunca existiu. E eles colocarem, manterem o link lá. Trouxe aqui na tribuna também. Brasil 247 me acusou, deputada Carla, de agredir a Manuela Dávila. Assessor de Eduardo Bolsonaro agride Manuela Dávila na porta da Polícia Federal em Curitiba, no dia que eu estava trabalhando em São Paulo. Aí imagina só lá, minha mãe lá, coitada, recebendo da patroa dela, que eu agredi uma mulher, meu Deus do céu, uma deputada ainda. Minha mãe me pergunta, o que você está fazendo em Curitiba? Eu falei, mãe, eu estou em São Paulo. Mas é isso que fazem. E até você explicar que não era você, aí já foi. E essa da 247 foi muito simbólica, não era assessor parlamentar nessa época, nem deputado eu era ainda. E eles, se você jogar no Google, você vai achar o meu endereço residencial até hoje. Você acha os dados dos meus pais. Eles puseram tudo ali. E aquilo ali era uma mentira, uma notícia falsa. O que eu vou fazer? Eu vou agredir o jornalista? Não. Entrei na justiça. Mas eles encaram a verdade como um ataque à imprensa. E não existe ataque nenhum. Eu vou continuar processando esses jornalistas que cometam crimes contra a minha honra. A justiça vai lá e
e decide. Geralmente, dão a favor do jornalista. Perdi essa do Gil Diniz Neto, perdi a do Brasil 247, a juíza disse que minha honra não foi ferida, que eu não tive ônus nenhum, simplesmente me massacraram, colocaram todos os meus dados ali na internet, no Google, e ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Aliás, ficou por isso mesmo não. Eu tive que pagar as custas do advogado da 247. Eu tive que pagar R$6.000 para advogado. Tive. Então quem sofre o ataque? Quem sofre o ataque? Mas vamos seguir trabalhando aqui e fazendo o nosso melhor. Quanto ao que o deputado Douglas Garcia colocou, concordo plenamente, deputado Douglas. Olha só, a gente não está lutando contra a vacinação e outra. A gente precisa deixar claro, né? Existe a vacinação ali obrigatória de criança, tem uma série de regramentos. O deputado Janaína já colocou aqui meses atrás sobre isso. Não é isso. O que nós estamos questionando é justamente a pressa, a celeridade do governo do Estado de São Paulo e os contratos já feitos, firmados. Se eu não me engano, 45 milhões de doses com a Sinovac, com o laboratório chinês. Nem terminaram de testar essa vacina ainda, o governador já está falando, a vacina vai ser obrigatória, vai ser obrigatória, vai ser obrigatória. Olha, que coisa, não? Parece que o contrato já tinha sido feito antes mesmo da pandemia, deputado Douglas. Que coisa, não? Então a gente vai questionar sim. E eu não acredito que seja razoável obrigar o povo de São Paulo a tomar uma vacina altamente duvidosa. Mas quem quiser tomar a vacina, quem se sentir seguro para tomar essa vacina, vá lá e tome. Vai lá voluntariamente e tome essa vacina. Não é possível, deputada Valéria, que alguém vacinado, alguém que acredite nessa vacina, que tome essa vacina, ache que corre risco com alguém próximo que não tomou. Se ele achar isso, é porque ele não acredita na eficácia da vacina, mas quer que nós sejamos também cobaia desse experimento. Então vamos com cautela. O governador ontem, mais uma vez, né, começa a recuar, diz que não é bem assim, veja bem, e ele começa a recuar nesse sentido. Então também, como o deputado Douglas Garcia, convido aí o povo de São Paulo a se manifestar contra esse autoritarismo do governador. Só que é um autoritarismo, não é de fachada não, é real, mas é encomendado com seus amigos do Partido Comunista Chinês. Ele está importando o autoritarismo da China para cá. Lá tem um partido único, né? Aqui o partido do governador vai ser extinto na próxima eleição. É incrível o que eles querem fazer. Mais uma vez, você, cidadão de São Paulo, cidadão paulista, se sente seguro? Vai, tome. Agora, a gente não pode obrigar quem não se sente seguro, quem tem medo, quem tem pavor desses experimentos, e tem pavor desses contratos aí por debaixo dos panos do senhor governador, não pode ser obrigado a se vacinar, não pode ser compulsória isso. Lembrando, né, o governador já ameaçou de prisão quem ousasse ir para a rua naquele período lá, onde eles soldavam porta de comércio, onde proibiam que você saísse com seu carro e te jogavam no transporte público. E o resultado, a gente está vendo aí. Para finalizar, presidente, o resultado a gente está vendo aí. São Paulo bate recordes atrás de recordes de mortos pelo Covid. Ou seja, o que está adiantando aí essa política restritiva desse senhor? O que está adiantando? 10 da noite você fechar o comércio, como se o vírus respeitasse o horário. Olha, até as 10 eu não posso contaminar o cliente. Olha, se ele sentar na mesa e tirar a máscara, eu não posso contaminá-lo. Agora, se ele levantar sem máscara, aí pimba, está contaminado. Meu Deus do céu.
É muita hipocrisia para o João Dória. Muito obrigado, senhora presidente. Pela ordem, senhora presidente, para falar pela liderança da minoria, pelo artigo 82. É regimental, está com a palavra a deputada professora Bebel. Muito obrigada, presidenta. Boa tarde, senhora presidente. Uma satisfação ver, né? Bom ver presidente e mulher na mesa. Cumprimento também os componentes da mesa, assessoria. Cumprimento as senhoras deputadas e senhores deputados presentes nesta tarde chuvosa de terça-feira. Eu subo a essa tribuna um pouco com os rescaldos, né, de toda a disputa, e eu acho que o bom debate e o combate que tivemos na semana passada, mas também um pouco com algumas preocupações, que é no que diz respeito mesmo à vulnerabilidade, à falta de uma política de sustentabilidade alimentar. Por isso eu fiquei contente ontem, doutora Janaína, quando eu vi o meu projeto que versa, até conversava com a deputada Carla agora, que versa sobre a merenda, não a merenda, mas a alimentação escolar, entrar na pauta. Eu acho que tem uma simbologia muito forte. O Brasil hoje entra no mapa da fome e eu acho que é importante. Aliás, independente disso, a principal refeição feita pelas crianças é na escola que elas fazem. E ali não se trata só de dar comida, não é disso só que o projeto trata. Mas ele trata também de forma pedagógica, ter a horta, um menino vai lá, rega, estuda botânica, estuda, enfim, ciências, biologia, é possível, né? Então, é um projeto que ele vai para além da alimentação, mas ele também acaba dando importância, né, para uma boa alimentação, né? Uma alimentação saudável e que ele compartilha, ele participa, né, desse processo. E eu acho que isso pode não ser, mas é um bom início, eu diria, para a gente dizer, não, é possível, através da alimentação, educar, né? Você educa também. Então, razão pela qual eu pedi, conversando agora com a deputada Carla, ela fala em constitucionalidade ou não, a gente quer ver, sei lá, deixar autorizativo, pelo menos, para que o projeto ele tenha dê curso aí a conhecimento, né? Porque se veta, acaba meio que... não, pelo menos aí você sai do facão do veto, né? E eu não tenho ainda um poder para dizer, não, olha, é um projeto e, enfim... Não pode. Eu não tenho bem claro se ele cria custos. Me parece que não, deputada. Por quê? Já tem o Plano Nacional de Alimentação Escolar que manda por cabeça, né? Por cabeça, ó, por aluno, por estudante, um valor. Então, esse valor ele poderia ser, como é que eu diria? Poderia ser aplicado, quer dizer, o projeto poderia estar sendo aplicado de acordo com esse valor. Então, ele não foge do Plano Nacional de Alimentação Escolar, porque se fugir também fica, de fato, fica inconstitucional. Mas, como eu não quero entrar em constitucionalidade ou não, eu acho que isso levaria, talvez, um tempo, e é importante que a gente coloque muito mais que uma lei parada, mas em movimento, e é possível fazer isso, né? Pelas várias formas de comunicação que nós podemos fazer. Então, eu acredito que o autorizativo, pelo menos, fica para estados e municípios, ou o estado e municípios adotarem. Eu acho que vai ser muito bom, muito interessante, né? Adotar esse plano de alimentação escolar, né?
Outra coisa que eu não posso deixar de falar é sobre a volta às aulas, né? Nós estamos ao quê? Nós estamos em outubro, vamos ter novembro e uma parte de dezembro, 2 meses para terminar o ano letivo oficial. Eu não acredito assim que é possível recompor conteúdo nesse período. Acho que as crianças já se adequaram a toda uma resistência que eu tinha, deputada. Acabou meu tempo. Eu tinha e venci. Então, todos que vão vencendo vão falar, não, eu estou dando conta. Então, eu acho que o secretário, o governador, sabe, termina o ano letivo, o ano que vem, vamos lá, eu acho que vamos vencer essa batalha, não vamos ficar a vida inteira assim, né? E aí começar um ano com 2020 e 2021 juntos, para recuperar, né, e, ao mesmo tempo, garantir o direito à aprendizagem dos alunos. É isso. Muito obrigada. Ordem, senhora presidente. Vossa Excelência me permite uma comunicação, senhora presidente? Pois não. Muito obrigado, senhora presidente. Apenas para colocar, senhora presidente, essa semana houve colégio de líderes e eu me comprometi que eu conversaria com alguns deputados a respeito dos seus respectivos projetos de lei. Aqui, especificamente, falando do deputado Luiz Fernando Teixeira, que tem um projeto que fala sobre algumas questões proibitivas, e também da deputada Érica Malunguinho. Bom, eu gostaria muito de dialogar com os deputados para a gente poder chegar num consenso. Eu gostaria muito que os projetos de deputados fossem aprovados aqui na casa. Não gosto de ser um óbice aos projetos de deputados, não quero ser conhecido como o deputado que trava o projeto de deputado, não é a minha intenção. Mas eu pediria a esses deputados, a deputada Érica Malunguinho e ao deputado Luiz Fernando, pelo menos um tempo para poder estudar um pouco melhor o projeto. Eu fico pensando na questão de proibição de empresas, de construções. Talvez isso possa impactar até mesmo na geração de empregos, se isso pode impactar na vida das pessoas que dependem desta área. Então, eu gostaria muito de ter um pouco mais de tempo para poder analisar o projeto, estudar o projeto do deputado Luiz Fernando, para, assim, poder chegar num consenso e retirar a obstrução. Da mesma forma, o projeto da deputada Érica Malunguinho, principalmente na parte que fala sobre a criação de mais um conselho, acredito que até mesmo a deputada Janaína Pascoal também já deve ter se manifestado com relação a isso, contra a criação de mais conselhos, né? A gente sabe que hoje o CONDEP ele abriga muitas coisas que falam a respeito de direitos humanos, principalmente de minorias, então não acredito que a criação de mais um conselho seja o objetivo hoje do Estado de São Paulo. Acho que isso traria mais gastos e o nosso objetivo seria enxugar a máquina agora, ao invés de inchá-la, ao invés de criá-la. E eu peço a esses deputados, de forma muito respeitosa, eu não quero travar o projeto de ninguém, apenas mais tempo para conseguir estudá-los, trabalhar nesses projetos para a gente poder aprová-los aqui na Assembleia de São Paulo. Eu li o projeto da deputada, apesar de não concordar ideologicamente, mas creio que isso não trará impacto nenhum, né, para o Estado de São Paulo, com exceção da parte que fala sobre impacto negativo, eu digo, para o Estado de São Paulo, com exceção da parte que fala sobre a criação de conselhos. É apenas isso, senhora presidente. Muito obrigado. Senhora presidente, registrado. Havendo acordo de lideranças, eu gostaria de pedir o levantamento da presente sessão. Senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, essa presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje. Está levantada a sessão. Boa tarde a todos.